Aviso: esse programa contém a descrição de cenas de violência, tortura, suicídio e assassinato. O que se passou? Essa é a questão que está no centro de todo bom romance policial. Não é de se estranhar que tantos comecem com um crime, um assassinato, um roubo, e o desenrolar da trama seja o presente da investigação que vai resolvê-lo. E esse é o ponto, nada mais importa. Não é de se estranhar, portanto, que os personagens desses romances só existam conforme a sua utilidade na história. A vida da vítima, por exemplo, só nos interessaria na medida em que esses detalhes possam nos ajudar a resolver o seu infortúnio. O próprio mundo exterior, ele só nos interessa enquanto um contexto para o evento sombrio. Nada além, nada aquém. Não é de se estranhar, por fim, que nesses romances, as repercussões do crime, elas praticamente cessem no momento de sua resolução. Em um bom romance policial, friso, nada nos interessa além do crime, do enigma. A partir do momento que nos tornamos capazes de responder à pergunta "o que se passou?", nada mais nos importa, tudo está resolvido. Esse podcast não é um romance policial. Primeiro, não se trata de uma história fictícia ou baseada em fatos reais. Trata-se da reconstrução efetiva de um crime, uma investigação. Melhor dizendo, trata-se da reconstrução de uma cadeia de crimes, de uma conspiração. De eventos que não cessaram no sequestro e na execução do diplomata José Jobim. De eventos cujos efeitos até hoje são sentidos, e não apenas pelas suas vítimas diretas, mas por todos os brasileiros. Esse é um podcast sobre crimes que nos afetam enquanto nação e que talvez determinem o nosso futuro. Compreender o que se passou aqui será apenas o primeiro passo de uma longa jornada. A Atabaque Produções apresenta Cálice, o caso José Jobim. No dia 22 de março de 1979, o diplomata aposentado José Pinheiro Jobim saiu de sua casa no bairro do Cosme Velho, Rio de Janeiro, para encontrar um amigo, e esta foi a última vez que foi avistado com vida por seus familiares. Jobim havia recém-retornado de uma viagem a Brasília, onde participou das cerimônias de posse do governo Figueiredo. Originalmente, o diplomata havia sido convidado apenas para a posse do novo ministro das Relações Exteriores, Saraiva Guerreiro, um amigo de longa data. Contudo, por conta de uma praxe da etiqueta governamental, o convite para participar da posse de seu amigo automaticamente se estendeu para a posse do próprio presidente. Um evento que, como veremos, determinaria o seu destino. A passagem de Jobim por Brasília se estendeu para além do planejado. O que era para ser apenas um bate-volta se alongou por quase uma semana. Seu retorno para o Rio de Janeiro só ocorreu no dia 20 daquele mesmo mês. Além das cerimônias relacionadas à posse do novo governo, o diplomata aproveitou para rever antigas amizades e familiares, uma agenda que lhe rendeu uma oferta de trabalho da família Setúbal, então controladora do Banco Itaú. E isso, como veremos ao longo dessa trama, não é um detalhe trivial. Segundo seus familiares, a oferta de emprego foi anunciada pelo próprio diplomata com muita alegria. Jobim era um homem ativo, sempre foi. O repouso e o tédio da aposentadoria não lhe eram confortáveis. Por isso mesmo, não havia qualquer motivo para estranhar que, após realizar um rápido telefonema, o diplomata comunicou à sua esposa, Lígia, que aproveitaria a tarde daquele 22 de março para encontrar o seu amigo, Marcial Pequeno, jornalista e chefe da Casa Civil do então governador do estado do Rio de Janeiro, Chagas Freitas. Era de se imaginar que Jobim desejasse compartilhar com seu amigo as últimas notícias de Brasília, lhe atualizar sobre os bastidores da posse de João Figueiredo e lhe colocar a par da oferta de emprego que recebera. Mas, para além de tudo, tratava-se de um evento trivial para o diplomata. Suas visitas ao amigo em seu ambiente de trabalho eram constantes, especialmente porque o Palácio da Guanabara, sede do governo fluminense, ficava a menos de 3 quilômetros de sua residência. Diante de tamanha trivialidade, não é de se estranhar que sua esposa tenha lhe sugerido que aproveitasse o passeio para comprar um blazer. Fato que o levou a antecipar sua saída de casa. O diplomata parecia despreocupado, tanto que almoçou sem pressa um prato de tripas bombeiras, tomou um café e se arrumou para sair. E aqui é importante mencionar 2 detalhes. O primeiro, Jobim pediu à cozinheira da família para que preparasse um jantar mais leve.
Algo bastante compreensível para uma pessoa que acabara de almoçar um prato de tripas lombeiras, uma receita feita à base de feijão, bucho de boi e linguiça. O segundo detalhe é que, seguindo a sugestão de sua esposa, o diplomata foi até o cofre para buscar cerca de 8.000 cruzeiros para a compra do blazer, o que hoje seria equivalente a cerca de R$3.300. Contudo, nesse momento o diplomata percebeu que havia perdido as chaves do próprio cofre, cabendo então à própria Lígia lhe emprestar a quantia de 4.500 cruzeiros que mantinha em seu cofre pessoal, aproximadamente R$1.400. Aqui é importante que se tenha noção de que estamos falando de um outro tempo. Os valores monetários convertidos são apenas para que se tenha uma referência, pois é muito difícil compreender o que eles de fato representavam naquele Brasil dos anos 70 sem uma pesquisa minuciosa. A título de comparação, o salário mínimo de então era de 1.560 cruzeiros, algo como R$650. Sobre esse ponto, também é importante frisar que se trata de um mundo anterior ao cartão de crédito e até dos caixas eletrônicos, que só chegaram ao Brasil por volta de 1983. De forma que não era incomum que as pessoas andassem pelas ruas com grandes quantidades de dinheiro vivo. Afinal, a única outra forma de pagamento, além do dinheiro, eram os talões de cheque. De fato, Jobim também saiu de casa com seu talão novo, que lhe dava folhas pagáveis de até 3.000 cruzeiros. Mas o cheque pré-datado também não era uma prática corrente na época. O mais comum era que o cheque fosse utilizado como uma espécie de ordem de pagamento, como se fosse dinheiro mesmo. E toco nesses pontos, pois é importante deixar claro de que não havia nada de estranho no fato de Jobim sair de casa com tanto dinheiro vivo. Na verdade, o estranho seria se ele não o fizesse, já que desejava comprar um artigo de luxo como um blazer. Jobim nem sempre dirigia até seus compromissos. Segundo seus familiares, habilidades manuais e coordenação motora nunca foram seu forte, e como é de se esperar, isso incluía sua capacidade ao volante. Para as saídas mais desgastantes, o diplomata se utilizava dos serviços de Antônio Pagliotti, um taxista que frequentemente atuava como uma espécie de motorista da família. Seus serviços, inclusive, se tornaram mais frequentes após José Jobim sofrer um grave acidente nas imediações de sua própria residência. Ele perdeu o controle de seu antigo corcel e capotou numa ladeira. Contudo, como já disse, a ida até o Palácio da Guanabara não era apenas um evento trivial, como se tratava de um local de fácil acesso da casa de Jobim. Um caminho sem ruas íngremes ou curvas sinuosas, como aquelas da ladeira onde ele se acidentara anos antes. Por isso mesmo, não fazia qualquer sentido acionar o taxista para aquele passeio. E foi assim que, às 3h30 da tarde, do dia 22 de março de 1979, o diplomata José Antônio Jobim vestiu seu paletó bege, colocou sua camisa branca e gravata azul e vermelha, pegou as chaves do seu corcel branco e partiu para encontrar um amigo. E essa foi a última vez que sua esposa o viu com vida. O embaixador José Jobim, de 69 anos, ex-representante diplomático do Brasil no Vaticano e no Marrocos, foi sequestrado por homens armados. Ele se dirigia anteontem às 15 horas de sua casa no Cosme Velho para o Palácio Guanabara, onde teria um encontro com o governador Chagas Freitas. O embaixador, que mora à rua Tobias do Amaral 109, estava sozinho e seu carro foi interceptado a poucos metros do portão da garagem de sua casa, na ladeira do Ascurra. Ele foi obrigado a seguir com os sequestradores, que o levaram ao banco e obrigaram a sacar todo o dinheiro de sua conta corrente. O Globo, 24 de março de 1979. Temos então a primeira pergunta desse programa. O que se passou? O que teria acontecido entre aquela despedida e o fatídico momento em que seu corpo fora encontrado amarrado a uma árvore na Barra da Tijuca? Tudo o que sabemos sobre as 36 horas que separam as duas cenas são apenas informações desencontradas e um tanto suspeitas sobre as aparições do diplomata em alguns lugares da cidade. Ainda na quinta-feira, dia 22 de março, às 4 da tarde, Jobim foi avistado por uma amiga da família a poucos quilômetros de sua residência. O diplomata estava dentro do seu carro e fumava despreocupadamente um cigarro enquanto aguardava a abertura de um sinal de trânsito. O diplomata só reapareceria novamente às 6h30 da manhã do dia seguinte, em uma mercearia no bairro do Cosme Velho. Mais uma vez, a pouquíssimos quilômetros de sua própria residência. Contudo, a despeito da proximidade, tratava-se de um lugar que ele jamais frequentara. Segundo a versão que consta no inquérito policial,
o dono da mercearia teria sido abordado pelo diplomata em busca de um pequeno empréstimo. Jobim alegou ter sido vítima de um assalto e, por causa disso, precisava de dinheiro para tomar um ônibus para São Conrado, uma região da cidade que ele não costumava frequentar. Chamou a atenção do comerciante que Jobim estava aparentemente tranquilo e mantinha boa aparência. Vestia o seu paletó bege, camisa branca e uma gravata preta. Outro detalhe que saltou aos seus olhos era que o diplomata ofereceu seu próprio relógio como garantia de empréstimo. Um relógio que valia por baixo algumas centenas de vezes mais do que a quantia solicitada. Comovido, o dono da mercearia lhe deu cerca de 10 cruzeiros, aproximadamente R$ 4,20, e não pediu nada em troca. Jobim manteve o seu relógio. Um vigia que passava pelo local se ofereceu para levar Jobim até o ponto de ônibus e ainda lhe ensinou como chegar até São Conrado, pois o diplomata parecia desconhecer o funcionamento das linhas da região. Segundo o depoimento do vigia, o diplomata então lhe confessou que o seu destino original não era São Conrado, mas a Barra da Tijuca. Em seu depoimento, o vigia também afirmou que Jobim inicialmente parecia muito amigável e tranquilo, algo estranho para alguém que havia acabado de ser assaltado, mas que seu comportamento se transformou sensivelmente quando ele se ofereceu para chamar a patrulha da polícia que circulava pelo bairro para ajudá-lo. O diplomata não apenas negou a oferta, como se mostrou estranhamente nervoso, até irritado com a possibilidade de se deparar com as forças policiais. Segundo o depoimento, Jobim ficou ainda mais agitado quando o vigia lhe questionou sobre os detalhes do assalto. Após esse diálogo, o diplomata teria procurado abrigo debaixo de uma escadaria, escondendo-se da visão dos transeuntes que passavam por aquela rua do Cosme Velho. Ainda segundo a mesma testemunha, foi nesse instante que ele percebeu que Jobim estava com as mãos e os sapatos sujos de barro, e a barra de sua calça estava repleta de carrapichos, como se tivesse andado pelo mato. O vigia e o dono da mercearia não foram capazes de informar como Jobim foi embora do local. Se ele pegou um transporte público, uma carona ou se saiu dali andando. Tudo que se sabe é que ele não foi para São Conrado. Pelo contrário, seu próximo destino seria o Jockey Club do Rio de Janeiro, que fica na direção oposta, no centro da cidade. Jobim teria chegado ao Jockey por volta das 7h50 da manhã, horário em que o prédio ainda estava fechado, o que o obrigou a entrar pela garagem, onde se encontrou com o chefe da portaria, Reginaldo Gaspar. Reginaldo, ao contrário do dono da mercearia e o vigia do relato anterior, não era um estranho a Jobim. O diplomata não apenas era um assíduo frequentador do local, especialmente da sala de leitura e barbearia do prédio, como costumava travar longas conversas com Reginaldo, especialmente sobre os tempos em que fora embaixador no Vaticano. Ambos compartilhavam da fé católica. Reginaldo, inclusive, chegou a participar ativamente de uma campanha liderada por Danton Jobim, irmão mais velho de José Jobim, para a canonização do padre José de Anchieta. Contudo, apesar disso, o padrão do evento era semelhante ao da mercearia. Jobim teria abordado Reginaldo relatando que fora assaltado nas cercanias do próprio Jockey e que precisava de dinheiro para tomar um táxi para casa. Reginaldo então se ofereceu para chamar a polícia ou ligar para a própria família do diplomata para que eles viessem buscá-lo. Segundo o depoimento, Jobim alegou que não seria necessário, que tudo seria resolvido assim que ele chegasse em casa. Jobim, afirmou Reginaldo, estava tranquilo, chegou inclusive a fazer piada da situação, repetindo algumas vezes que, cito, um embaixador não pode andar com calças rasgadas pelas ruas. O chefe da portaria então lhe deu uma quantia de 150 cruzeiros, aproximadamente R$62, o que seria mais do que suficiente para que ele tomasse um táxi até sua residência no bairro do Cosme Velho. O diplomata então insistiu para que Reginaldo não comentasse com ninguém o que havia ocorrido, pois, cito, tais coisas desagradáveis ficam feias para o embaixador. Antes de se despedirem, o porteiro ainda insistiu mais uma vez para que o diplomata deixasse ligar para sua casa, mas Jobim seguiu firme, repetindo que estava tudo resolvido, que ele iria discretamente pegar o táxi e logo estaria em sua residência. O diplomata ainda permaneceu por alguns minutos na porta da garagem do prédio, como se esperasse por um táxi ou por alguém. Mas após alguns minutos, se dirigiu até uma das esquinas da região onde havia o ponto de táxi, desaparecendo da visão de Reginaldo. Mais uma vez, a testemunha mostrou estranhamento pelo fato de que Jobim demonstrava uma calma incompatível com a situação. Além disso, notou que o diplomata estava com um rasgo em sua calça e usava o seu relógio ao contrário, com um mostrador para dentro do pulso. Apesar do rasgo, não notou qualquer ferimento na perna do diplomata.
E mais uma vez, não sabemos como Jobim foi embora do local. Tudo que sabemos é que ele jamais chegou a tomar um táxi para sua casa, pois a sua próxima aparição seria na Barra da Tijuca, a 25 quilômetros de distância. Às 9 da manhã daquele mesmo dia, José Jobim apareceria na porta de uma antiga agência do Banerj, situada na Praça Evaldo Lodi, na Barra da Tijuca. Naquele tempo, os bancos só abriam às 10 da manhã para o público. Mas ao ver que Jobim era um correntista de status, o gerente do banco, Guilherme Mota, deixou que o diplomata entrasse na agência. Jobim explicou ao gerente do banco que estava com um problema e que precisava fazer um bilhete para sua empregada. O gerente prontamente atendeu seu pedido e lhe deu papel e caneta, mas o diplomata afirmou preferir usar a máquina de escrever. E esse é um detalhe muito relevante para a trama que vai se desenvolver. Jobim pediu para utilizar uma máquina de escrever, pois tinha uma péssima caligrafia, mas um sintoma de sua já citada inabilidade manual. Segundo o relato do gerente, Jobim levou apenas alguns poucos minutos para datilografar o bilhete. Com o bilhete em mãos, simplesmente atravessou a rua e entrou numa farmácia, onde puxou a atendente Glória Rodrigues para um canto e, sem sequer se apresentar, lhe disse que estava sendo mantido como refém por um grupo de assaltantes. Segundo o relato da gerente, o diplomata lhe confessou que os bandidos o interceptaram ainda no dia anterior e que estava sendo obrigado a servir de motorista para os criminosos, circulando por diversas localidades da cidade enquanto gastavam todo o seu dinheiro com bebidas. Ainda, lhe disse que haviam jogado seu carro de uma ribanceira no Cosme Velho, em um lugar não muito distante de sua própria residência. Para se desvencilhar temporariamente dos criminosos, inventou que estava passando muito mal e precisava de um remédio, o que lhe deu o tempo necessário para ir até o banco, redigir um bilhete e depois adentrar a farmácia. Naquele momento, Jobim lhe entregou o papel e lhe implorou para não chamar a polícia, pois aquilo colocaria a vida de ambos em risco. Disse-lhe apenas para ligar para um dos números no bilhete e que se limitasse a passar a mensagem para algum dos familiares listados. Para não sair de mãos abanando e deixar os assaltantes suspeitando de sua ida à farmácia, pediu um remédio qualquer para usar como desculpa e recebeu da atendente uma cartela de Luftal, um remédio para gases que não poderia lhe causar nenhum mal. Jobim deixou a farmácia afirmando que sequer poderia lhe contar qual carro os bandidos estavam dirigindo para não colocá-la em risco. O diplomata então atravessou a Praça Evaldo Lodi a pé, subiu por uma pequena ponte que havia no local e desapareceu em meio aos arbustos, onde mais tarde seu corpo seria encontrado. Glória, apavorada, ligou quase que imediatamente para os números listados por Jobim. O primeiro era o da casa de sua filha, Lígia Maria, onde naquele momento não havia mais ninguém. O segundo número era de sua própria casa. Por coincidência, foi a própria Lígia Maria que atendeu a ligação. Mas ainda não é o momento de falar sobre isso, sobre o que foi feito a partir dessa ligação. Pois o nosso foco, ao menos por hora, são os derradeiros momentos do diplomata José Antônio Jobim. O diplomata ainda seria visto mais 2 vezes. A primeira delas supostamente ocorre às 4 horas da tarde daquele mesmo dia. Aqui, José Jobim fora avistado por 2 pescadores na Ilha da Gigoia, uma ilhota que fica no meio do Canal da Barra, bem próximo ao local onde o corpo fora encontrado, e que só pode ser acessada por barcos. Tudo que se sabe sobre essa suposta aparição do diplomata é que ele teria abordado alguns pescadores que estavam no local e perguntado sobre os peixes que poderiam ser pescados ali. Estranhamente, esse relato jamais foi investigado pelas forças policiais e, apesar disso, terá um papel crucial numa das versões que foram teorizadas sobre o crime. Às 5 horas do mesmo dia, o diplomata ainda seria avistado em um ônibus que corta o Alto da Boa Vista no sentido Barra da Tijuca. Segundo a testemunha, uma mulher de nome Teresa Faria, que coincidentemente morava próximo da Praça Evaldo Lodi, Jobim tomou o ônibus no bairro da Tijuca e desceu bem no Alto da Boa Vista, em um lugar deserto. Ele usava um terno creme, estava com as mãos trêmulas, parecia muito nervoso e até desorientado. Teresa afirma lembrar-se com muita nitidez de Jobim porque vê-lo em uma situação de tamanho desamparo a comoveu profundamente. Sua comoção foi tamanha que na viagem até a sua casa na Barra da Tijuca, ela teria feito uma profunda reflexão sobre os problemas da velhice e de como os idosos são abandonados por seus familiares. Naquela noite, segundo seu depoimento, Teresa até teria comentado com seu marido sobre o pobre senhor trêmulo que encontrara no ônibus, com quem a mesma jamais trocou uma palavra sequer. E esta é a última aparição reportada do diplomata José Jobim com vida. Às 7 da manhã do dia 24 de março de 1979,
Um gari, de nome Alberto, passava pela estrada da Barra recolhendo lixo quando avistou o que parecia ser um corpo pendurado nos arbustos do canteiro central que dividia as duas mãos da pista. Em pânico, Alberto conseguiu acenar para uma viatura do 18º Batalhão da PM que havia acabado de passar pelo local e lhes comunicou sobre o que vira. Os policiais foram até o pequeno bulevar e viram que o gari falava a verdade. Se tratava de um corpo. Era o diplomata José Antônio Jobim. Ele estava pendurado pelo pescoço em uma fina corda de nylon branca que parecia nova. Suas pernas estavam dobradas, ele estava quase ajoelhado. No seu bolso, entre outros objetos, estava o luftal que havia comprado horas antes e o seu talão de cheques intacto, mas o seu relógio havia sumido. O corpo do embaixador José Jobim, de 69 anos, sequestrado por volta de 15 horas de quinta-feira perto de sua casa no Cosme Velho, foi encontrado às 7 horas de ontem, pendurado pelo pescoço a uma corda de nylon amarrada no galho de um flamboyant do canteiro central da Estrada da Barra, na Barra da Tijuca, em frente ao Hotel Serra Mar. O exame da perícia indicou que, ao ser pendurado na árvore, ele estava morto há 1 hora. Como não havia sinais de violência no corpo, a causa da morte dependerá dos resultados de exames toxicológico e patológico, que só estarão concluídos dentro de 15 dias. Depois do seu provável sequestro, o embaixador foi visto sozinho em 4 locais diferentes, numa farmácia e numa agência bancária da Barra, dirigindo seu carro no Leblon e na sede do Jockey Club no centro. Velado desde as 18h30 de ontem na ABI, o embaixador será sepultado às 10 horas de hoje, no cemitério São João Batista. Jornal O Globo, 25 de março de 1979. Voltamos então à nossa questão inicial. O que se passou? Como podemos responder essa pergunta se tudo que temos são relatos confusos, contraditórios e até mesmo suspeitos sobre os últimos 2 dias da vida do diplomata? E essa baixa confiabilidade dos depoimentos se dá não apenas pela qualidade das testemunhas, mas também pela forma como a investigação transcorreu. A maioria desses depoimentos só foram tomados semanas após o evento. Por isso mesmo, elementos que aparecem nos depoimentos não podem ser tomados como representações fidedignas do que de fato aconteceu. Por exemplo, quando o dono da mercearia alega que Jobim aparecera em seu estabelecimento com uma gravata preta e não com uma gravata azul e vermelha, como aquela que ele utilizava quando saiu de casa, não temos como saber se o que ele diz é verdade ou se isso seria uma imprecisão de sua memória, algo bastante natural, dado o intervalo de tempo entre o evento e o momento em que seu depoimento é tomado. Outro detalhe pertinente sobre esses testemunhos é o de que a polícia carioca apenas tomou o depoimento de pessoas que foram previamente ouvidas pelos jornais. Ou seja, o filtro sobre a relevância dos depoimentos era feito pela imprensa e não pela investigação policial. Mas ainda assim, há um padrão nos depoimentos do dia 23 que merecem ser investigados. Jobim aparecera pedindo dinheiro em 2 localidades, uma que lhe era estranha e outra que lhe era familiar. Na primeira, dizia que iria para a Barra da Tijuca, uma região que jamais frequentara. Na outra, dizia que precisava de dinheiro para voltar para casa. Em ambas, afirmara ter sido assaltado e estava estranhamente calmo. Em ambas, impediu que as testemunhas chamassem a polícia ou avisassem a sua família. O que Jobim foi fazer nesses lugares? Por que precisava de dinheiro, e tão pouco, se havia saído de casa com uma quantia bastante considerável? Se foi assaltado, por que não aceitou ajuda policial e voltou para casa? Em tese, isso seria parcialmente explicado pela fatídica aparição na Barra da Tijuca, quando Jobim confessou à gerente da farmácia que havia sido sequestrado e que se chamasse a polícia sua vida seria posta em risco. Jobim então estaria sendo vigiado em suas aparições? Mas então por que nenhuma das testemunhas notou a presença de pessoas estranhas ao redor? E os pedidos de dinheiro? O que explicaria valores tão baixos? Os criminosos precisavam daquele montante para alguma coisa? Se o dinheiro de Jobim acabou, por que não utilizaram seu talão de cheques premium? Por fim, a questão fundamental. Por que Jobim fora morto se parecia colaborar com os criminosos? Teria sido pelo bilhete na farmácia? O que se passou? Segundo o delegado Rui Dourado, titular da 16ª Delegacia da Barra da Tijuca, a resposta era simples. Ele sequer precisou ouvir os depoimentos ou esperar o laudo cadavérico ficar pronto para decretar o seu veredito.
No mesmo dia em que Jobim fora encontrado, declarou aos jornalistas que se encontravam na porta de sua delegacia, ostentando em suas mãos a corda de nylon encontrada junto ao corpo que... O caso está apurado. Dentro de 24 horas vocês saberão. Não foi sequestro com fins de extorsão. O resultado vai balançar a roseira de muita gente. Tratava-se de uma drástica e rápida mudança de opinião. Horas antes, no local do crime, acompanhado do perito, declarou ao genro de Jobim, o jornalista Enio Silveira, que o diplomata não havia apenas sido torturado, como se tratava de uma clara encenação. Segundo ele, Jobim já estava morto quando fora pendurado naquele pequeno arbusto. Mais uma vez, o que se passou?